Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com você para nós estudarmos a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, estamos estudando os escritos do livro do profeta Daniel e assim desvendando os mistérios de Deus através da profecia. A você que se encontra no teu lar, no teu trabalho, aonde quer que você esteja neste exato momento, sejam bem-vindos ao nosso programa de estudos da Bíblia de todas as semanas. Hoje nós vamos estar estudando, querido e amado irmão, uma das mais lindas e belas profecias da Bíblia, ou seja, estudaremos o maior período profético das Escrituras, as 2300 tardes e manhãs. Eu convido você a pegar sua Bíblia, fazer as suas anotações e vamos juntos mergulhar nesta poderosa revelação da parte de Deus. Mas antes, como de costume, temos um hábito em nosso programa. E que hábito é este? Orar. Vamos falar com Deus, pedir as ricas bênçãos do Senhor para que o Espírito Santo nos ilumine neste grandioso estudo. Oramos. Bondoso Deus, Pai de amor, te louvamos mais uma vez por estar estudando a tua rica palavra. Abençoa este nosso amigo que está nos assistindo e que sempre nos acompanha em nossos estudos. Nos conduza para que teu Espírito Santo seja o nosso guia, orientador e professor e nos ilumine em nosso estudo. Pedimos a tua bênção, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigos, no estudo passado, eu vou dar aqui uma recapitulada, nós estudamos o capítulo 8 e falamos acerca de um carneiro e também um bode. O carneiro de 2 chifres representa o Império Medo-Pérsia e Dario e Ciro foram os grandes destaques deste império. Falamos também acerca do bode peludo com um grande chifre notável. Este bode, como eu citei, representa a Grécia e o chifre notável é uma alusão aos feitos de Alexandre, ou seja, representa a hegemonia do Império Grego-Macedônio sobre a liderança deste grandioso homem. Porém, o grande chifre notável foi quebrado, ou seja, o Império Grego, após o seu grande apogeu, estando no ápice, o que acontece? Alexandre, o seu imperador, ele chega a falecer e no lugar dele levantou-se 4 generais. Comentamos também sobre a ação do chifre pequeno e que o chifre pequeno começou a atuar e a desempenhar algumas atividades, ou seja, ele tirou o sacrifício diário. O que aconteceu? O príncipe do exército foi entregue na sua mão, o lugar do santuário foi deitado abaixo, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Falamos acerca dessas ações que foi promovida pelo chifre pequeno. E Daniel, então, na visão no qual ele teve no capítulo 8, começou a ver essas coisas.
E algo então aconteceu naquela visão que deixou Daniel muito espantado, muito intrigado. Leia comigo, meu amigo, pega a sua Bíblia, abra comigo em Daniel, no capítulo 8, vamos ler aqui o versículo de número 13. Daniel, capítulo 8, e o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus. Depois ouvi um santo que falava a outro e disse àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ou seja, aqui foi posta uma pergunta. Lembra que eu citei sobre a ação do chifre pequeno? Que o chifre pequeno começou a desempenhar algumas atividades, ele começou a fazer as suas assolações. Então, um santo disse para outro santo: até quando vai durar o poder do chifre pequeno? Até quando vai continuar a devastação assoladora? Foi feita uma pergunta aqui no versículo 13, e no versículo 14 vem a resposta para essa pergunta. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Louvado seja Deus. Vejamos que no capítulo 8, Daniel vai ter essa visão: um carneiro, um bode e um chifre pequeno, e as ações promovidas que o chifre pequeno estava ocasionando, que começou a assolar o povo, que começou ali a fazer os seus prodígios, operando as suas maravilhas, tirando o sacrifício diário. Ou seja, foi feita uma pergunta: até quando vai durar isto? Até quando o chifre pequeno vai continuar a agir no mundo? E a resposta veio: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Entendemos, meu amigo, que a visão ficou clara. O anjo começou a explicar a Daniel essa visão. O anjo Gabriel explicou a ele a visão. Tudo ficou claro na mente de Daniel. Daniel entendeu sobre o bode, sobre o carneiro, sobre o chifre pequeno. Tudo ficou claro a Daniel, mas teve algo que Daniel não conseguiu compreender nesta visão. E o que é, presbítero, que Daniel não conseguiu compreender? Vamos ler aqui, amigo. Pega a sua Bíblia. Vamos ler comigo Daniel capítulo 8 e o versículo de número 26. Você que tem sua Bíblia, abra comigo em Daniel capítulo 8 e o verso 26, que diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita, ela é verdadeira. Tu, porém, Daniel, encerra a visão, porque é para dias muito distantes. E o verso de número 27 diz assim: e eu, Daniel, me enfraqueci, e estive enfermo durante alguns dias. Então levantei-me a tratar dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a compreendesse. Eu pergunto a você: o que é que Daniel não entendeu no capítulo 8? Exatamente, meu amigo, a visão das 2300 tardes e manhãs. Essa visão Daniel não conseguiu compreender. Tudo ficou claro aqui, como eu citei: o bode, o carneiro, o chifre pequeno, a ação assoladora que o chifre pequeno estava promovendo, tudo ficou claro. Mas a visão das 2300 tardes e manhãs, Daniel não entendeu. E o anjo então disse para ele: Daniel, a visão é verdadeira.
mas não é para os teus dias, é para dias que estão além dos teus, é para dias muito distantes. A visão é verdadeira. E Daniel então se enfraqueceu, ficou doente, e ele ficou muito espantado por causa dessa visão, mas ele não conseguiu compreender o que seria essas 2300 tardes e manhãs. E o que Daniel resolveu fazer, amigo? Ele resolveu estudar as Escrituras. Ele vai estudar as profecias. E foi exatamente o que ele fez. Ele então vai reunir os manuscritos que foram escritos pelos profetas e foi estudar o que as profecias estavam dizendo, porque ele queria compreender o que seria essas 2300 tardes e manhãs. E Daniel então ele procurou algo muito interessante no livro do profeta Jeremias. Olha para o verso de número 9. Daniel capítulo 9 e o verso 1. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel ele buscou uma ferramenta muito importante para tentar compreender as 2300 tardes e manhãs. Ele entendeu de que o tempo no qual duraria a devastação assoladora, ou seja, o período no qual o povo judeu ficou escravizado em Babilônia, este período no qual Deus falou ao profeta era de 70 anos. Isso ficou claro para Daniel, que o período no qual duraria essa transgressão assoladora. Porém, ficou cada vez mais confuso a visão, e Daniel não conseguiu entender nada, nem tampouco da visão das 2300 tardes e manhãs, e também esse período aqui de 70 anos, no qual ele buscou para tentar compreender as 2300 tardes e manhãs. E o que Daniel resolveu fazer, meu amigo? Ele resolveu buscar a Deus em oração. Ele vai falar com Deus, ele vai orar a Deus. E no capítulo 9, dos versículos 4 até o versículo de número 19, nós temos a oração de Daniel. Daniel apelando a Deus. Daniel se humilhando diante de Deus para que Deus revelasse a ele a visão no qual ele não havia compreendido. E o que acontece? A oração de Daniel foi respondida. Deus ouviu a oração de Daniel e novamente o Senhor enviou Gabriel para explicar a ele aquela grande visão que ele não entendeu. Olha aí, meu amigo, Daniel capítulo 9 e o versículo de número 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende o quê? A visão. Você está entendendo, meu amigo? Ou seja, o que é que Daniel não compreendeu? Como eu citei, a visão das 2300 tardes e manhãs. Daniel não entendeu. Daniel então vai buscar auxílio na palavra e cada vez ficou mais confuso, difícil de entender. E após a oração dele, o anjo Gabriel, ele volta e diz a ele: Daniel, desde o momento em que você estava orando, as suas súplicas foram ouvidas porque você é muito amado. Porém agora, Daniel, eu vim aqui para te declarar
e assim você entender a visão. O anjo Gabriel volta e explica a Daniel a visão no qual ele não havia entendido no capítulo 8. E a partir do verso 24, o anjo Gabriel começa a explicar a ele sobre a visão. E ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. O anjo disse para ele: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Ou seja, 70 semanas elas estão separadas para um propósito especial que Deus estava estabelecendo com o seu povo. Meu amigo, este estudo, no qual ele está tão tremendo, que nós vamos dividir ele em duas partes. Hoje nós vamos nos deter sobre as 70 semanas, porque as 2.300 tardes e manhãs, para quem estuda as profecias, esse período profético é composto por dois grandes acontecimentos. Primeiro, as 70 semanas, que faz parte desse período, e segundo, a purificação do santuário, no qual nós vamos estudar na semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas. E o que seria este período determinado que Deus estava estabelecendo e que revelou na visão de Daniel 8 e 14. Eu convido você, meu amigo, a viajarmos comigo nesta poderosa revelação da parte de Deus. O anjo, então, explicou a Daniel o que seria as 2.300 tardes e manhãs. Eu quero que você entenda, a partir de agora, é necessário que a matemática entre em cena. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Quando você vai para o livro de Gênesis, lá na criação, Deus, ele criou todas as coisas. E você vai ver, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente, houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, o dia, ele é composto pelas 12 horas escuras, e depois vem as 12 horas claras, de acordo com a Bíblia. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Agora, meu amigo, de acordo com Números, capítulo 14 e o verso 34, e Ezequiel, capítulo 4 e o versículos 6 e 7, um dia em profecia representa um ano. Entenda, um dia em profecia representa um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, que são, na verdade, 2.300 anos. Ficou claro isso? Temos um período de 2.300 anos. Desse período, o que acontece? 70 semanas estavam separadas, estavam determinadas por Deus, porque Deus estabeleceu um propósito com o seu povo. 70 semanas. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 70 são 490 dias.
Entenda, 70 semanas são 490 dias ou 490 anos. Entenda, meu amigo, que de 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estavam separadas. De 2.300 anos, 490 estavam determinados por Deus. Ficou claro isso na sua mente? Ou seja, que da visão que Daniel não compreendeu, 70 semanas estavam separadas, ou 490 anos. Ok? Agora, meu amigo, eu tenho que responder uma única pergunta. Como eu faço para chegar na data em que o santuário seria purificado? Como eu faço para chegar nessa data? O ano, ou o dia, ou a hora, ou o mês em que o santuário seria purificado? Eu tenho que responder, meu amigo, uma única pergunta. E a pergunta que eu faço é: eu tenho que descobrir quando foi que começou esse período. Para eu saber a data em que o santuário seria purificado, eu tenho que saber quando foi que começou esse período. E a resposta nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quando é que começou esse período das 2.300 tardes e manhãs e também das 70 semanas? Porque ambos os períodos começaram simultaneamente, começaram juntos. E essa resposta nós encontramos aqui em Daniel capítulo 9 e o versículo de número 25. Aqui diz: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, a própria Bíblia está dando a descrição quando é que este período se iniciou. E o período inicia-se através da ordem para o povo construir e reedificar Jerusalém. E se nós olharmos na história, nós temos 3 decretos que foram assinados, dando liberdade para o povo ir edificar Jerusalém. Temos o decreto de Dario, temos o decreto de Ciro e também o decreto de Artaxerxes. Por qual desses decretos nós vamos se basear para poder dar início às 2.300 tardes e manhãs e também às 70 semanas? Lembrando que as 70 semanas, ela vem de dentro desse período, porque de 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estavam separadas, estavam determinadas, ou seja, as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, ambos os períodos começam juntos, começaram simultaneamente. E eu tenho que descobrir quando foi que começou este período. E a Bíblia dá a descrição desde a saída da ordem para construir e reedificar Jerusalém. E nós temos esses 3 decretos. Por qual deles nós vamos se basear? Se nós olharmos para o decreto de Ciro e de Dario, o que acontece? Quando Ciro e Dario assinou o decreto, o povo judeu não voltou para Jerusalém, porque eles criaram raízes naquelas terras. Agora imagine você morando num lugar onde tem prosperidade, morando numa grande cidade. Você vai voltar para a sua terra, um lugar que está devastado, um lugar que está em crise? Você nunca vai voltar, meu amigo, você vai ficar ali. Foi exatamente isso que aconteceu quando Ciro e Dario assinou o decreto. Os judeus não voltaram porque criaram raízes. Quiseram ficar ali em Babilônia,
ou seja, quiseram ficar ali na Medopérsia, não voltaram para reconstruir o santuário e nem tampouco edificar Jerusalém. Agora, quando você se baseia pelo decreto de Artaxerxes, o que aconteceu? Alguns judeus, muitos voltaram. Alguns voltaram com Neemias e outros voltaram com Esdras, para construir o templo e também restaurar Jerusalém. Então, meu amigo, as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, elas começam a partir do decreto de Artaxerxes, que foi assinado no ano de 457 a.C. A partir dessa data, iniciou-se as 70 semanas e ao mesmo tempo também as 2.300 tardes e manhãs. Bom, no ano de 457, no qual citei, começou as 70 semanas, teve a origem, teve o início desse período. Se você viajar na história 7 semanas ou 49 anos em profecia, chegaremos até o ano de 408, ano em que foi concluído toda a obra. Jerusalém já estava restaurada, juntamente com o templo. O povo lá que voltou com Neemias e com Esdras, o povo ali havia concluído a sua obra. Ou seja, se viajar na história 457 e você viajar 49 anos ou 7 semanas, chegaremos até o ano de 408, ano em que foi concluído todo o ofício. Porém, meu amigo, a profecia não para. A profecia, ela continua. De 408, se você viajar ainda na história, 62 semanas. Ano, ou seja, no ano em que iria aparecer o ungido do Senhor. Se você pegar 408 a.C. e viajar 62 semanas ou 434 anos, chegaremos até o ano 27, ano no qual apareceu o Messias, o Cristo, o Salvador de todo o universo. E após essa semana, após essas 62 semanas, Cristo apareceu. E ele foi ungido pelo Senhor. O ungido do Senhor apareceu. E quando é, meu amigo, que Cristo foi ungido? Cristo foi ungido no seu batismo. Lembra quando Cristo se batizou? Que desceu o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de uma pomba? Ou seja, a partir daquele momento, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, de acordo com a profecia das 70 semanas. Ele apareceu na semana de número 70, no final da semana de número 69 e início da semana 70ª. Cristo apareceu e foi ungido pelo Espírito Santo. E ele iniciou então o seu ministério terreno, o seu ministério terrestre. Começou a pregar, começou a trazer a salvação. E se você for pesquisar, segundo a história, Cristo se batizou no ano 27, ano em que Tibério César era o imperador romano da época. Ou seja, a própria história, a própria historicidade comprova que Cristo, meu amigo, apareceu no ano 27. 62 semanas depois, ou 434 anos após a restauração e a edificação de Jerusalém, que foi em 408 a.C. No ano 27, Cristo apareceu. Cristo apareceu. E se nós analisarmos ainda a profecia bíblica, no verso de número 27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios diários e as ofertas de manjares.
Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias, que em profecia são 7 anos. Ou seja, esse período aqui de aliança vai do ano 27 até o ano 34. Ano em que termina as 70 semanas. E na metade da semana, o que aconteceu? Cristo, ele morre na cruz. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. No ano 31, Cristo, ele morre na cruz. E repare, meu amigo, quando Cristo, ele morre na cruz, se você ler Mateus capítulo 27, versos 51 e 52, o véu do templo se rompe de cima a baixo. Sabe o que acontece ali? Todo o sistema sacrificial do santuário foi cancelado. Ou seja, o cumprimento dessa profecia. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, Cristo cessa os sacrifícios do santuário, exatamente com a sua morte. Porque Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi na morte de Cristo que todos os ofícios, que todo o serviço diário do santuário foi anulado. E hoje, meu amigo, não tem a necessidade de você sacrificar animais, sacrificar bodes, sacrificar carneiros, porque Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele faz propiciação pelos nossos pecados. Ele, na cruz, estava cancelando todo o sistema sacrificial do santuário e principalmente o serviço diário. Lembra da semana passada que eu falei sobre isso? Que todos os dias eram mortos cordeiros, e esses cordeiros refletiam a obra de Jesus na cruz? Quando Cristo morreu na cruz, na metade da semana, Cristo morreu na cruz, todo esse sistema foi cancelado. Ele cancelou, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele cessou todo o serviço diário do santuário. E no ano 34, terminou as 70 semanas. Ou seja, eu quero que você entenda, meu amigo. Eu quero deixar aqui um recado para os nossos amigos dispensacionalistas, que muitos pegam essa última semana. Eu comentei aqui que Cristo, ele apareceu no final da semana 69 e início da semana 70, ou seja, da 70ª. E ela terminou no ano 34. Terminou com a morte de um dos diáconos da igreja, que é Estevão. Os dispensacionalistas, eles pegam essa semana, aplicam para o tempo do fim. Alguns dizem que nós estamos vivendo a penúltima semana, a semana de número 69. Eu te pergunto, meu amigo, se nós estamos vivendo a semana de número 69, eu quero que você me responda, quando é que essa semana vai terminar? Ou quando é que ela começou? Porque na profecia bíblica, para tempos proféticos, tem que ter o início e também tem que ter o fim. A semana, as 70 semanas, começou no ano de 457 a.C. E se você viajar na história 490 anos, você chega ao ano 34, aonde se findou esse período no qual Deus aqui estava estabelecendo com Israel. Se nós estamos vivendo na semana de número 69, quando é que essa semana começou? Ou quando é que ela vai terminar? Será, meu amigo, se nós vivermos daqui a 100 anos, nós estamos vivendo dentro dessa semana? Para você ver que essa visão ela é meio confusa. E alguns ainda pegam a semana de número 70, a 70ª semana, joga para o tempo do fim.
Sabe o que acontece se nós fazermos isso? Nós estamos cometendo um grande erro cronológico em relação a Cristo. Porque sem perceber, nós estamos anulando todo o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz e todos os esforços que Deus fez para salvar Israel. Você está entendendo o que acontece quando nós aplicamos essa semana para o tempo do fim? Ou que ainda falamos que nós estamos vivendo na semana de número 69? Ou seja, essa profecia, meu amigo, ela é alusiva a um período que derivou das 2.300 tardes e manhãs, que dentro desse período, 490 anos ou 70 semanas, Deus estava designando para o seu povo. É um período de oportunidade que Deus estava dando para a nação de Israel, porque a nação de Israel era o povo de Deus, era a nação de Deus, era o povo escolhido por Deus. E aqui é a grande oportunidade que Deus estava dando a eles como nação. Mas infelizmente, meu amigo, eles recusaram a Cristo, mataram o Filho de Deus, crucificaram o Filho de Deus. Ele fez uma aliança com muitos por uma semana, durante 7 anos. Cristo fez aliança com o povo judeu, com os judeus, com este povo. 3 anos e meio, Jesus pregou para a nação judaica. Ele morreu na cruz. E 3 anos e meio foram os seus apóstolos. Foram os apóstolos que pregou para a nação judaica. E no ano 34, com a morte de Estevão, o que aconteceu? Terminou o período das 70 semanas, o período de oportunidade que Deus estava dando a eles. E eu digo para você, meu amigo, Israel foi rejeitado como nação. É por isso que Deus separou esta semana, essas 70 semanas, no qual Daniel contemplou aqui no capítulo 8. E no capítulo 9, o anjo explica para ele a visão que ele não havia entendido. Deus disse: 70 semanas estão separadas para o teu povo. É um período de oportunidade que eu estou dando a eles como nação. Mas eles recusaram. Mataram Cristo, não quiseram aceitar a Jesus. E Deus então, meu amigo, vai levantar um homem após a morte de Cristo, após a morte de Estevão, um homem chamado Paulo. E Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E o evangelho de Cristo chegou aos gentios, as pessoas que não pertenciam à linhagem judaica. E hoje, meu amigo, você tem acesso a Cristo. Qualquer pessoa que professa a sua fé em Cristo faz parte do seu rebanho e principalmente do seu povo. O povo de Deus era Israel. Israel era a nação eleita de Deus. Mas eles recusaram. Entenda, eles são povo de Deus. Mas como nação foram rejeitados. Porque eles mataram Jesus, crucificaram o Messias. Eles tinham todas as informações nas mãos. Eles tinham as profecias. Eles tinham todas as notificações que foram noticiadas pelos profetas. E mesmo assim, crucificaram Jesus na cruz. Israel foi rejeitado como nação. Eles são povo de Deus, mas como nação foram rejeitados. E por isso o evangelho de Cristo chegou até a mim, chegou até você, chegou a todos nós. E hoje, a você, que a partir do momento que professar sua fé em Cristo, você faz parte deste povo. E eu quero dizer para você, meu amigo, aqui há uma das mais lindas e belas profecias da Bíblia. Essa profecia não fala de anticristo. Essa profecia fala da chegada do Messias. Que Cristo vindo, ele acabou com a assolação de todo o povo, para aqueles que o aceitaram.
Jesus, ele acabou com toda essa devastação, trazendo salvação a todos nós. O ser humano estava perdido em suas concupiscências, nos seus pecados, mas quando Cristo veio, ele trouxe uma nova oportunidade para nós, porque nós estava rumo ao fogo eterno, à perdição eterna, e Cristo veio para trazer essa grandiosa redenção para nós. As 70 semanas, ela é alusiva a isto, a chegada de Cristo, o cumprimento do primeiro advento de Cristo sobre essa terra. Cristo, ele veio para trazer boas novas, para trazer salvação, para trazer reconciliação, para trazer, meu amigo, uma vida plena para você que anda no erro, que anda no pecado, e aceitando a Ele, você adquire grandes promessas, grandes proezas que Ele vai te oferecer. Eu quero dizer para você, meu amigo, os judeus recusaram Jesus, crucificaram, mataram Jesus. Era um período de grande oportunidade que Deus estava estabelecendo com eles. Eu digo para você, meu amigo, não rejeite a Cristo. Hoje o Evangelho chegou até nós. Não despreze a Jesus. Receba Ele como Cordeiro que faz expiação pelo meu e o teu pecado. Receba hoje Ele na sua casa, no teu lar, na sua vida, no teu trabalho, na tua família. Receba Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Cristo está à tua porta hoje e Ele quer fazer morada em sua vida, meu amigo. Aceita Ele hoje. Receba Jesus na sua vida. Receba Ele, que Ele quer fazer uma grande mudança em você. Que Ele quer fazer uma grande mudança na tua família, meu amigo. Será que nós estamos dispostos a aceitar a Cristo como Salvador de nossas vidas? Será que você está disposto a fazer um pequeno sacrifício para aceitar Jesus como teu Salvador, amigo? Por isso que Cristo veio. Hoje você não tem precisão de sacrificar bodes e nem animais. O véu do templo foi rasgado. E você tem acesso a Deus através de Cristo, porque Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Aceite a Ele, receba a Ele. Conduza a tua vida, meu amigo, na luz de Cristo, que Ele quer conduzir os seus passos. Olha que profecia linda, que profecia maravilhosa que nós estamos estudando. Que é hoje, meu amigo, fazer, aceitar, que é hoje dar esse grande passo. Será que você está disposto a abrir mão de tudo para aceitar Jesus? Abrir mão da tua juventude, abrir mão das tuas vaidades, abrir mão de bens materiais. Será que nós estamos dispostos a aceitar a Cristo? Se você está disposto, amigo, então receba Ele aí na sua vida. Porque assim como aconteceu o cumprimento das 70 semanas, Cristo ele veio, pregou durante 3 anos e meio, morreu na cruz. Hoje ele está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. E um dia, meu amigo, Cristo, ele sairá do santuário e virá buscar um povo zeloso de boas obras. E Ele quer que você venha fazer parte desse povo. Então receba Ele aí na sua casa, na sua vida, que Ele quer que você herde todos os benefícios que a palavra de Deus te oferece. Quer dar esse passo? Então inclina a tua cabeça, que eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e eterno Pai, te louvamos pela oportunidade em estar estudando o teu livro. Muito obrigado por este estudo, por falarmos dessa poderosa profecia que é uma das lindas e belas da Bíblia.
onde fala do teu primeiro advento. E eu sei que o cumprimento deste primeiro advento, meu Pai, é uma complementação à sua segunda vinda, no qual tu retornarás para buscar um povo zeloso de boas obras. Eu peço neste momento, abençoa este amigo que nos assiste através das redes sociais, confirmando, meu Deus, a tua bênção, confirmando o teu milagre na vida deste. Assim te pedimos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus possa estar te abençoando através dessa poderosa palavra. Como citei, hoje nós detemos sobre as 70 semanas. E na próxima semana nós vamos continuar falando sobre as 2.300 tardes e manhãs. E vamos falar, deter mais, sobre a purificação do santuário. Portanto, meu amigo, não perca o estudo da próxima semana, que vem revelações surpreendentes para mim e para a sua vida. E lembre-se, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.